pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos entender como se deu o início do tráfico transatlântico. Como vimos anteriormente, a mão de obra indígena foi aos poucos sendo dizimada. Alguns dos fatores que contribuíram para isso foram o extermínio dos povos originários por doenças europeias, as constantes guerras para a obtenção de escravos indígenas, os assassinatos dos nativos considerados inimigos da colonização, o aumento excessivo da exportação de cana-de-açúcar e a exploração das minas, além, é claro, do gradativo aumento de cultivo de tabaco. Tudo isto somado ao fato de que os nativos, por conhecerem bem as matas e florestas, conseguiam fugir para o interior e se livrar das garras dos colonos. Estes foram essenciais para a necessidade de se obter outra mão de obra escrava, a africana. Quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas, e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Um adendo importantíssimo para nós iniciarmos esta nossa aula é entendermos o conceito do termo diáspora. Afinal, utilizaremos bastante ela por aqui. O termo diáspora é, na verdade, a dispersão e refere-se ao deslocamento, forçado ou não, de um povo pelo mundo. De acordo com a Fundação Palmares, a diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com os seres humanos, nestes fluxos forçados, embarcavam nos tumbeiros, ou como nós conhecemos, navios negreiros, modos de vida, culturas, práticas religiosas, línguas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção das sociedades as quais os africanos escravizados tiveram como destino. Dito isso, podemos agora dar início à nossa aula. Para compreendermos o contexto da diáspora africana, é necessário primeiro compreender um pouco melhor o continente africano. Afinal, se trata de um continente muito grande, diverso e multicultural. Segundo Tiago Luiz Gil, as diferentes culturas, línguas e sociedades que existiam na África vieram todas nos porões dos navios negreiros, e elas foram responsáveis por modificar a própria forma de escravidão e a sociedade brasileira. É interessante pontuar que a África sempre foi um continente de grande diversidade e riquezas culturais, e é claro, habitado por diversos povos, etnias, nações, linhagens e reinos. E frequentemente, estes povos estavam envolvidos em guerras ou disputas territoriais, como entenderemos um pouco melhor adiante. Para isso, é necessário conhecermos minimamente a geografia da África, pois ela terá um papel norteador do contexto da diáspora africana. Para nos aprofundarmos no assunto, dividiremos a África em 6 grandes regiões, sendo elas a África Ocidental, a África Central, a África Austral, a África Oriental, Norte da África e Saara. Agora, vamos falar brevemente sobre cada região, para que vocês percebam a diversidade encontrada no continente africano. Primeiro, vamos entender como o norte da África, ou Maghreb, como é mais conhecida, se constitui. Essa é uma região que tem muitas características do mundo árabe. Inclusive, a palavra Maghreb significa ocidente em árabe.
Além disso, esta língua ainda é muito usada em alguns países desta região. A religião é predominantemente islâmica, pois foi uma região conquistada pelos árabes na expansão que ocorreu após a morte de Maomé, por volta do século VII. A África Ocidental foi um local onde a maioria das feitorias para apreensão e captura de escravos estava presente. E para o que diz respeito ao nosso estudo, foi mais precisamente em São Jorge da Mina que no século XV Portugal estabeleceu sua primeira feitoria. Inclusive, o termo mina foi durante muito tempo o termo utilizado para se dirigir a todos os escravizados que embarcavam por aquela região, mesmo que viessem de lugares mais longínquos. A região do Saara é conhecida pelo seu deserto hostil, porém, era através deste deserto que ocorriam as rotas comerciais e que ligavam o Maghreb à África Ocidental, ou a Sahel, uma região que abrigava importantes impérios, como os Malis. A região do Saara era, portanto, uma significativa rota para o comércio de ouro e escravos. A África Central, ou como era conhecido, África Bantu, foi o local que mais exportou escravos para território brasileiro. Foi dos portos desta região que grandes contingentes de benguelas e cabindas foram tirados à força de seu território e destinados à crueldade do escravismo. Na África Austral, mais precisamente em Moçambique, foi um local onde ocorreu a exportação de milhares de escravizados ao Brasil. E, por fim, a África Oriental, que mantinha um acentuado comércio com todo o Índico. Inclusive, Portugal se estabeleceu naquela região, visando os enormes lucros que derivavam daquela rota comercial. Portanto, fica evidente para nós que a África já havia sido quase que completamente dominada por diversas sociedades, sejam elas europeias ou árabes, interferindo assim não só na religião, mas também na cultura, política e principalmente no comércio africano. Em nosso curso, é interessante saber que, apesar de terem vindo escravos de quase todas as regiões africanas, 3 delas se destacaram pela quantidade exorbitante de africanos capturados para a escravidão. São elas a Costa da Mina, a região do Congo e Angola e a costa da atual Moçambique. É importante nós conhecermos bem estas regiões, porque a chegada dos africanos destes territórios impactaram e transformaram todo o nosso país, como nós veremos nas próximas aulas. Com esta breve introdução a respeito das regiões africanas, vamos finalmente adentrar ao assunto desta aula, o tráfico transatlântico. É interessante dizer que na cultura de alguns povos africanos, a escravidão já acontecia há muito tempo. No entanto, ela não tinha o caráter comercial e nem étnico que ocorrerá no tráfico realizado pelos europeus. De acordo com Thalita Souza, uma professora e mestra em sociologia, na escravidão interna pré-colonial africana, as pessoas poderiam ser transformadas em escravas por punição de algum crime ou por dívidas. Porém, em alguns casos, os escravos poderiam ter acesso à terra e até mesmo poderiam casar com pessoas livres. Mas haviam outros fatores para a escravidão ocorrer, como, por exemplo, a escravidão por fome, por abandono ou até mesmo por heresias. É essencial para nós compreendermos que, para além de todos esses fatores, a escravidão no continente africano era uma ótima fonte de renda, e é justamente essa peculiaridade que ditaria todo o processo para a obtenção de escravos. Vale ressaltar aqui que a escravidão africana era a parte ativa da cultura daqueles povos e moldavam todo o modo de vida dos povos africanos,
Porém, como eu disse agora há pouco, ela não era baseada por um caráter étnico. Segundo Laurentino Gomes, para os nativos, todos os povos africanos se reconheciam pelas suas particularidades étnicas, linguísticas, religiosas e culturais, geralmente limitadas a uma determinada região. Porém, muitos nem sabiam que habitavam o mesmo continente, chamado África. Portanto, os que estivessem fora de um determinado grupo social seria considerado estranho, rivais ou inimigos, logo passíveis de escravização. Neste sentido, nós podemos compreender como a escravidão funcionava dentro do continente africano e como foi um fator decisivo para o início do tráfico transatlântico. Desta forma, o comércio ultramarino de escravos desenvolveu-se, em parte, com a participação dos próprios africanos, ou seja, os africanos participaram ativamente desta atividade, pois eles determinavam quem embarcava ou não para o Novo Mundo. Isso revela um lado pouco conhecido dentro da história do tráfico escravista. No entanto, é incorreto atribuirmos exclusivamente aos africanos a culpa pelo tráfico transatlântico, pois foi a chegada dos europeus que estimularam o comércio pelos cativos. Na África Centro-Ocidental, entre os diversos povos que lá habitavam, no período ainda anterior à chegada dos europeus, era comum transformar os prisioneiros de guerra em escravos. Nesse período, essa região do continente africano estava dividida em reinos, cidades e aldeias, que se mantinham por meio de um complexo sistema de linhagens e alianças. As guerras eram frequentes, motivadas por diversas razões. Quando os europeus chegaram à costa africana no século XV, se depararam tanto com um sistema escravista em funcionamento, quanto com um comércio de escravizados, já como uma atividade bastante lucrativa para os reis e chefias locais. A presença dos europeus na África intensificou as rivalidades e as guerras. Houve o aumento no número de conflitos, de prisioneiros e de escravizados, o que resultou também no aumento das vendas de escravizados para os comerciantes europeus e no aumento do poder dos reis e chefes africanos. De acordo com Florentino, houve um tempo em que comprar e vender homens era tão comum quanto adquirir cavalos ou bois. Bons dentes, nenhum sinal de doença e, sobretudo, boa capacidade para trabalhar. Tais eram as qualidades que tornavam atrativas essas mercadorias vivas. Além do mais, é preciso acrescentar que a fé cristã era vista como única verdade e que, portanto, a única a ser seguida. Logo, para os europeus, os africanos, por serem pagãos, pertenceriam a uma raça amaldiçoada por Deus e por isso trariam na pele a marca desta maldição. Segundo Almeida e Paula, havia 3 explicações baseadas na Bíblia para essa escravidão. A primeira seria que a escravidão era consequência do pecado de Adão e da maldição imposta ao homem de trabalhar a terra. A segunda considerava os africanos como descendentes de Caim e, portanto, o trariam na pele a maldição divina e que o tom da sua pele seria o sinal imposto pelo próprio Deus. E a terceira explicação seria que os africanos seriam descendentes de Cã, filho de Noé, e que foi amaldiçoado pelo pai. Dessa maneira, fica evidente que os europeus se utilizavam de suas visões eurocêntricas e cristãs para legitimar o tráfico dos povos africanos. A negociação entre europeus e capturadores de africanos era feita através de escambo, ou seja, a base da troca de produtos. De acordo com o historiador Miller, no mercado de trocas que ocorria no comércio de escravos, havia mais de 1000 itens de diversas procedências. Entre eles podemos citar tecidos, bebidas, conchas marinhas, cavalos, martelos,
pregos, panelas, contas de vidro e ferro, que se transformavam em armas, e com isso, os africanos conseguiam um melhor status social. Isso era um importante mecanismo para a obtenção de escravos. Afinal, com armas melhores, consequentemente, vitórias em guerras, resultando em prisioneiros que seriam transformados em escravos. Segundo Florentino, de cada 1.000 réis que entravam nos portos de Angola, 600 correspondiam a tecidos, roupas e objetos de decoração, 200 a bebida alcoólica, 110 a armas e outros meios de capturar escravos. Os escravos capturados muitas vezes eram obrigados a andar por quilômetros, atados uns aos outros por correntes ou ferro que os unia pelo pescoço, muitas vezes sem se alimentar o suficiente e com os pés feridos para diminuir a chance de fuga. Portanto, nós percebemos que vários desses prisioneiros morriam durante este percurso, não conseguindo chegar até os navios negreiros. Para além de todo o sofrimento durante o percurso, os escravizados tinham de esperar vários e vários meses para conseguirem reunir um número considerável de cativos que justificasse a partida do navio negreiro. Vamos ler agora um trecho onde o explorador Mungo Park narra como era feito o transporte dos cativos até as feitorias para embarcarem nos navios negreiros. Eles seguem amarrados, a perna esquerda presa à perna direita do outro pelo mesmo par de argolas. Estas argolas são ligadas em fileiras entre si por cordas, de modo que eles podem andar, embora que muito lentamente. Além das argolas nos pés, cada grupo de 4 escravos é também atado por uma longa corda presa ao pescoço. À noite, mais um par de argolas é amarrado aos seus pulsos, e às vezes também uma pequena corrente de ferro é passada pelo pescoço. Zaku, Kendila! Kendila! Os undangos foram vencidos. Presos. As princesas Mukambo e Kifunji escravizadas. Entretanto, apesar de todo o sofrimento acometido desde sua captura até a espera dos navios, muitos prisioneiros permaneciam com vida e eram encaminhados para as feitorias, de onde seriam embarcados para os navios rumo ao escravismo. Antes de embarcarem nos navios, os escravos eram batizados por um padre. Estas cerimônias ocorriam de forma muito rápida. Segundo o historiador Charles Boxer, o padre dizia em voz alta a cada escravo o seu novo nome cristão. Seu nome é Pedro, o seu é João, o seu é Francisco, e assim por diante, entregando também a cada um deles um pedaço de papel com este nome escrito. Em seguida, colocava uma pequena quantidade de sal nas suas línguas e o aspergia coletivamente com água benta. Então, um negro intérprete, uma vez que nem todos entendiam ainda o português, lhes dizia o seguinte: vejam, a partir de agora, vocês já são filhos de Deus. Portanto, fica evidente que os europeus tentavam a todo custo transformá-los em cristãos. E como veremos nas próximas aulas, os europeus se apoiavam na fé cristã para subjugar os povos africanos, cujo qual eles consideravam inferiores. Ainda antes de embarcarem,
os cativos eram marcados com ferro em brasa para identificar suas etnias. Em seguida, era gravado no peito direito o selo da coroa portuguesa, pois indicaria que todos os impostos e taxas haviam sido recolhidos. Não bastante, uma terceira marca em forma de cruz indicaria que o cativo já estava batizado, pois poderia acontecer do batismo, como citei acima, ocorrer somente em solo brasileiro. E uma última marca poderia ser feita sobre seus braços ou pernas, que identificaria o nome do seu traficante. De acordo com Gomes, em Angola, o trabalho de marcação dos escravos chamava-se carimbar e era executado por um funcionário do governo conhecido como marcador de negros e supervisionado por outro chamado de capitão das marcas. De acordo com a Fundação Palmares, nós notamos que ao embarcar nos navios negreiros, jegés, iorubás e tantos outros eram obrigados a deixar para trás sua história, costumes, religiosidade e suas próprias formas de identificação. Passavam então a serem identificados pelos traficantes, com base nos portos de embarque, nas regiões de procedência ou por identificações feitas pelos traficantes. Neste contexto, na diáspora, novas configurações identitárias iam surgindo. Os bantus, que eram povos provenientes do centro-sul do continente, os nagôs, que eram povos de língua iorubá, e os minas, provenientes da costa da Mina. Gravem bem essas novas identidades, pois veremos muitas delas em nossas próximas aulas. Bom, pessoal, para não ficar uma aula muito extensa, vamos continuar a estudar o tráfico transatlântico no próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Tchau!